Quando vimos as regras que podemos escrever nas transações, dissemos que não seria necessário especificar quando cada uma delas deveria ser executada, uma vez que GeneXus determina os momentos de disparo. Na maioria das vezes, as regras que definimos são executadas no momento que pretendemos. No entanto, em alguns casos, pode ser que seja preciso modificar esse momento. Vejamos um exemplo. Imaginemos que para cada voo, a empresa aérea deseje controlar que não possa inserir uma quantidade de assentos incorretos. Por exemplo, cada voo não pode ter menos que 8 lugares ocupados. Ao inserir um novo voo, queremos que seja realizado esse controle e que não seja possível salvar caso a condição desejada não possa ser cumprida. Para que isso possa ser feito, acrescentamos na transação que registra os voos um novo atributo, chamado Flight Seat Queuity, que definimos como fórmula para contar a quantidade de assentos do avião. Na coluna Fórmula, escrevemos Count e, entre parênteses, colocamos um atributo que pertence ao segundo nível, Flight Seat Char, por exemplo. Na seção Rules, declaramos uma regra de erro que não nos permite armazenar um voo se existir menos de 8 lugares ocupados. Escrevemos Error. A quantidade de assentos deve ser maior ou igual a 8 e Flight Seat Queuity é maior que 0 and Flight Seat Queuity é menor que 8. E para finalizar a regra, colocamos ponto e vírgula. Pressionamos F5. Abriremos a transação Flight para criar um novo voo. Deixamos o valor do identificador vazio, já que é autonumerado. Inserimos um voo cuja origem é do Brasil, cidade do Rio de Janeiro, e cujo destino é a França, Paris. O voo custa 3.000, tem um desconto de 10% e a empresa aérea é a TAM. Agora, inserimos um assento 1, janela, letra A. E quando saímos da linha, vemos que aparece uma mensagem de erro. Obviamente, não queremos que a mensagem de erro seja disparada neste momento, porque ainda não foi possível inserir todos os assentos. É claro que, inserindo um único assento, teremos menos que 8 assentos no sistema, o que faz com que a regra seja disparada. Porém, precisamos que o controle de lugares seja feito depois que todos os assentos sejam inseridos. Para isso, podemos condicionar que a regra seja disparada depois de inserir todas as linhas do grid. Para isso, devemos escrever on after level, flight seat char. O momento on after level faz com que a regra seja disparada depois de finalizar um nível. Como em nosso caso seria depois de terminar o nível das linhas do grid de assentos, então acrescentamos level flight seat char, já que esse atributo está no nível das linhas dos assentos. Desta maneira, indicamos ao GeneXus que essa regra seja disparada depois que terminar de inserir os dados onde o atributo flight seat char se encontra, isto é, depois de inserir todos os assentos do voo. A avaliação realizada pela regra de erro faz sentido, já que no momento de disparado já estarão no sistema todos os lugares que o usuário desejava inserir e pode-se verificar se foram inseridos pelo menos 8 lugares. Pressionamos F5. Abrimos a transação Flight e inserimos um voo novo novamente. Repetimos os dados que usamos antes. O voo do Brasil, Rio, até França, Paris. O custo é de 3.000, com 10% de desconto, e a empresa é a TAM. Agora, inserimos os assentos 1, janela A, 1, corredor B, 2, janela A, 2, corredor B. E pressionamos Confirmar para indicar que terminamos de inserir os assentos. Vemos que GeneXus nos indica que a quantidade de assentos inseridos é insuficiente, já que inserimos apenas 4 lugares. Notemos que agora
Até que não pressionemos confirmar, indicando que saímos do nível dos assentos, a avaliação da quantidade de assentos inseridos não é realizada. Completemos a quantidade de assentos, 8 lugares. Digitamos 3, janela A, 3, corredor B, 4, janela A e, por último, 4, corredor B. Depois, pressionamos confirmar e vemos que GeneXus deixou salvar o voo sem problemas. Com este exemplo, vimos que há casos em que o momento escolhido pelo GeneXus para disparar a regra não serve para as nossas necessidades, de modo que devemos indicar ao GeneXus em que momento que tal regra deve ser executada. Assim como temos o momento ON-AFTER-LEVEL para indicar que queremos que a regra seja disparada depois de sair de um nível, temos outros momentos, como ON-AFTER-INSERT, para indicar que a regra seja disparada imediatamente depois que os dados sejam salvos, ou ON-BEFORE-INSERT, se queremos fazer ou avaliar algo imediatamente antes que os dados sejam salvos no banco de dados. Notemos que todos esses momentos de disparo começam com o prefixo ON e são sempre escritos no final da declaração da regra. Existe uma série de momentos de disparo disponíveis que não veremos neste vídeo. Para aprender mais sobre o tema, basta acessar o site de Training e, dentro do curso GeneXus, clicar no link Aprofundamento e selecionar o vídeo Ordem de Execução, Regras e Fórmulas.